E aí, pessoal do canal Grana e Carro, mais uma vez com vocês aqui, Eric Winston, e o tema do vídeo de hoje é leilão, mais especificamente, claro, leilão de veículos. Se vale ou não a pena investir nesse tipo de mercado? Esse é um tema, pessoal, que eu tenho recebido aí diversas perguntas, principalmente via direct do Instagram, dos seguidores perguntando se é algo que eu indico ou não indico. Então, antes da gente concluir e antes de eu passar a minha opinião sobre a questão dos veículos de leilão, eu quero passar com vocês alguns pontos que eu entendo que são fundamentais para que cada um, ao final, tome a sua própria conclusão, se vale ou não a pena. Mas que são pontos que, apesar da internet ter muita informação sobre leilão, são pontos que, em geral, a gente não acha na internet. Então, eu diria até que são pegadinhas, e se você aí está na dúvida se quer entrar ou não nesse tipo de mercado, vale muito a pena assistir esse vídeo até o final e entender realmente se é para você ou não esse tipo de negócio. Então, pessoal, antes da gente começar, eu queria falar rapidinho o que é um leilão. Eu sei que a maioria das pessoas deve saber, mas é importante dizer o seguinte: leilão é um tipo de venda feito por uma instituição onde ela busca ter o melhor preço naquele bem. Então, em geral, ela tem um preço piso definido e ela vai tentar atingir o piso ou até melhorar alguma coisa com relação aos valores, tá bom? Eu fiz um roteirinho, estou olhando para baixo aqui para ficar um pouquinho mais fácil, porque o tema é complexo, tem muita coisa para ser dita. E aí, pessoal, avançando um pouquinho nesse assunto, é importante que a gente fale o seguinte: todo leilão tem uma regra. E aonde está essa regra? No edital do leilão. Então, se você deseja fazer algum tipo de compra, nunca faça antes de ler o edital, porque é justamente no edital onde estão eventuais pegadinhas, e que às vezes, se você não fizer a leitura, o problema pode ser bem maior. Então, pessoal, regra número 1, o edital de cada leilão é a coisa mais poderosa que existe. E ali vão estar todas as regras e todas as eventuais pegadinhas. E a minha sugestão é: não vá no desespero. Leia sempre com calma, analise, avalie, para aí sim decidir se você faz ou não uma proposta ou se você faz ou não uma compra no leilão. Tem um outro ponto que é muito importante. As leiloeiras não teriam como trabalhar como uma concessionária, tendo um vendedor para atender cada um interessado. Então a regra básica é que ninguém pode ligar os veículos, andar com os veículos, e aí a gente sabe que pode ter um grande problema, porque esse veículo vai passar a ser, na verdade, uma grande caixa de surpresa. A gente não tem como saber qual problema que esse veículo pode ter. É lógico que se for alguma coisa de estrutura, uma batida, pneus, coisas desse tipo, são mais fáceis de ser avaliadas. Mas algum problema maior, alguma pane elétrica, algum problema mecânico mais complexo, alguma coisa na suspensão, no motor, não podem ser verificadas. Então esse é um outro ponto muito importante para que você pense se você quer ou não entrar nesse tipo de negócio. E outro ponto, também muito importante, é muito comum que os veículos que estão indo a leilão tenham diversas dívidas com multas, com licenciamento, IPVA, eventualmente algum outro tipo de dívida. Então, cada pessoa que deseja, ao final, fazer uma compra desse tipo, tem que saber que, em geral, e é o edital quem vai dizer, mas em geral, ela vai ter que bancar todas essas dívidas para que o veículo, ao final, saia livre e desembaraçado para ser legalizado. Então, isso pode representar também uma caixa de surpresa e pode ser mais um complicador. É mais um ponto que tem que ser pesado por quem quer ou não entrar nesse tipo de negócio. E aí, avançando um pouquinho, pessoal, existem basicamente 3 tipos de leilão.
o leilão feito pelas montadoras. Quais são? O que são montadoras? São os fabricantes. É a Ford, é a GM, é a Volkswagen, é a Mercedes, o grupo Jaguar Land Rover. São montadoras que decidem em algum momento, basicamente, trocar ou renovar a sua frota, e aí vendem todos os seus veículos através de parceiras leiloeiras. Esse é o melhor tipo de leilão. Por quê? Porque, em geral, são veículos das fábricas e que tem aí um tratamento diferenciado, tem uma manutenção em dia, tem critérios aí, até para que eles rodem, muito mais acurados do que um veículo, às vezes, de um particular que a gente não saiba como foi que ele tenha feito essa gestão de manutenção e tudo mais. Então, leilões de montadoras são basicamente o melhor dos leilões. Logo na sequência, a gente tem, e aí seguindo uma gradação, a gente tem leilões de bancos, que basicamente são pessoas que compraram veículos financiados, não conseguiram fazer o pagamento e o banco tomou bem e leiloou. Esses são leilões também muito comuns. Na internet você vê muito do Itaú, do Santander, da Caixa Econômica. E nesse ponto aqui a gente tem que ter um pouco de atenção. Se a pessoa não conseguiu fazer o pagamento do financiamento, será que ela fez a manutenção correta no veículo? Difícil. Normalmente não é o que a gente vê. Então é de se esperar que esses veículos que são recuperados de financiamento tenham, em geral, alguma coisa de manutenção para ser realizada. E o terceiro tipo, que no meu ver é o mais complexo, são os leilões feitos por seguradoras. Porque basicamente foram veículos que foram indenizados por algum grande problema para os seus donos e que a seguradora passou a ser a dona do veículo e está comercializando os mesmos através de leilões. Então, são veículos que passaram por enchente, que podem ter histórico de roubo ou furto, que podem ter grandes sinistros. Então, são veículos que, em geral, a gente vai encontrar algum tipo de problema. São raros os casos em que esses veículos não tenham problemas para serem resolvidos. E quando a gente soma isso com o fato de não poder ligar um veículo num leilão, a gente passa a ter uma caixa de surpresa bem grande. Você pode imaginar que um veículo que tenha sido roubado ou furtado não tenha sido tratado com muito carinho pelos bandidos. Ou um veículo que tenha passado por uma enchente, que ele tenha, aí considerando módulos eletrônicos muito comuns nos veículos de hoje em dia, que ele possa ter diversos tipos de problema. Que veículos que tenham passado por grandes batidas possam apresentar também alguns tipos de problema. E aí quando a gente fala de batida, a gente fala na verdade de sinistro, e aí reside um outro ponto muito importante, porque no momento de uma batida, os agentes de trânsito, em conjunto com as polícias militares dos estados, classificam a batida em pequena, média e grande monta. E basicamente esses três nomes vão ser muito importantes na sequência para as seguradoras determinarem se elas vão em algum novo momento cobrir o risco desses veículos ou não. Na prática seria, são veículos que fazem ou não seguro, porque diversos veículos que são leiloados após um sinistro não são segurados. Você não consegue uma seguradora para assumir o risco daquele veículo, justamente porque ela entende que aquele veículo pode ter um problema muito grande porque ele já passou por um fato negativo, né? Já passou por um problema grande. Então, é importante também, se você deseja entrar no mundo dos leilões, se você vai comprar carros de seguradora, que você entenda se esse é um veículo de pequena, grande ou média monta. Porque isso vai ser fundamental no momento que você for vender. Muitos compradores só finalizam a compra
depois de cotar o seguro. Se ele verifica que não é possível fazer seguro desse carro, a chance dele não fechar a negociação com você é muito grande. Então esse é um ponto muito importante, que eu acho que cada um que está aí buscando entrar no ramo dos leilões tem que pesar, tá bom? E aí, pessoal, a gente avança, na verdade, para os prós e para os contras dos leilões. E os prós são fáceis. Preço. Você consegue, em alguns casos, comprar veículos com até 50% de desconto da tabela FIPE. Então, cara, são descontos consideráveis. Você imaginar que um carro de 80 mil você vai comprar por 40, um carro de 20 por 10, um carro de 150 mil por 75 mil, então são descontos consideráveis. Mas quais são os contras, Eric? Para mim, o principal deles, uma vez que um carro foi leiloado, ele passa a constar na Base Nacional de Leilões. A hora que ele entra nessa base, qualquer laudo cautelar feito em qualquer estado do Brasil vai identificar que esse é um veículo de leilão. E aqui, pessoal, eu particularmente eu acredito que transparência é o que funciona para qualquer negócio. Então eu não quero nem considerar alguém que esteja pensando em comprar um veículo de leilão para vender fingindo que o veículo não tenha passagem por leilão. Eu não quero considerar esse caso. Então sobraria somente outra hipótese dos que querem comprar um veículo de leilão e vão vender informando que ele é um veículo de leilão. Então esse veículo ele recebe um carimbo negativo. Então, logicamente, ele vai valer menos ou muito menos do que o mesmo veículo que não tenha passado por leilão. E esse é um ponto importante se você deseja entrar justamente nesse mercado. Além disso, existe a questão do seguro, que eu já comentei, que pode ser um grande complicador para quem deseja comercializar esse carro, porque se for um veículo que não seja aceito pelas seguradoras, provavelmente você vai ter dificuldade de achar um comprador para esse veículo. Então esse é um ponto também muito importante. Outro ponto, e aí que na verdade é um risco, né? Outro contra que é um risco, é o fato de, por não ser possível ligar esses veículos antes da compra, você acaba encontrando na verdade uma grande caixa de surpresa. E aí, cara, não é uma surpresa positiva quando tem algum problema. Em geral, são surpresas desagradáveis e que podem até matar toda a margem de quem esteja desejando ganhar dinheiro com esse tipo de compra e venda. E o último é que veículos de leilão têm sim um preconceito. Então, se você pega aí, talvez a cada 10 pessoas, uma ou duas somente comprariam veículos de leilão. As outras 8, 9 não comprariam. Então é importante para quem quer comercializar esse tipo de veículo que você vai estar com um bem que não vai ser um bem desejado por todo mundo. Então com isso, a procura em cima do seu bem vai diminuir. E a gente sabe que quando a gente mexe na procura, fatalmente mexe na oferta. Então provavelmente isso vai, de certa forma, refletir no preço que você vai ter lá no final, na hora de vender esse veículo. Então esse é um ponto também muito importante. Gente, eu vou falar agora um pouquinho de mim. Eu, particularmente, não compro veículos em leilão. Eric, você está me dizendo que não é bom? Não, não estou dizendo que não é bom. Eu estou dizendo que dentro da minha estratégia comercial, eu opto por não trabalhar com veículos que têm um histórico de leilão. Se eu já trabalhei alguma vez? Eu já recebi em algumas oportunidades, na troca de outros veículos que eu estava vendendo, veículos que tinham histórico de leilão. No final, eu consegui comercializá-los, e aí, logicamente, informando que eram veículos que tinham esse histórico. Mas eu, particularmente, prefiro não ter esse tipo de trabalho, porque não faz parte da minha estratégia. Na minha cabeça, esses veículos conflitam com os outros veículos que eu estou vendendo. Eu prezo muito pela qualidade dos veículos. E eu entendo que se ele tem essa chancela de leilão, ele já toma uma queda no quesito qualidade. Então isso é o que eu, Eric, faço. Não estou querendo dizer aí que é certo ou que é errado, mas que é a minha estratégia comercial.
E concluindo, pessoal, chegando aí ao final desse vídeo, respondendo se vale ou não a pena. Então, pessoal, a minha opinião é a seguinte: leilão vale a pena para quem já tem uma estrutura parceira de oficinas mecânicas, eventualmente um eletricista, compra de peças em valores diferenciados, despachantes parceiros para poderem agilizar aí, os documentos, fazendo o correto levantamento das dívidas. Então, para quem tem esse tipo de estrutura e que vai conseguir resolver qualquer problema sem gastar muito, eu acho que vale, eu acho que é legal. Mas se você que está querendo começar na compra e venda não tem essa gama, não tem essa rede, não tem aí um mecânico tão parceiro, peças num preço diferenciado, um despachante que te cobre um preço diferenciado, eu acho que esse não é o mercado para você. E aí eu acho que esse não é o mercado para iniciante. Então, a minha opinião é, leilão é um mercado muito bom se você já está num nível avançado. Se você está iniciando, o meu pensamento é que você vai estar entrando num risco muito grande e que no final pode justamente matar toda a sua margem ou até em alguns casos te trazer um prejuízo. Então, como não é esse o objetivo, a minha sugestão para quem está começando é: não comece nos veículos de leilão. Se você tem muita vontade, adquira primeiro certa experiência ou monte primeiro essa sua rede parceira de mecânico e despachante para aí sim se aventurar nesse tipo de negócio. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas, principalmente do pessoal que tem me mandado direct. E além disso, se você ainda ficou com alguma dúvida, se tem algum ponto que eu não tenha comentado, certamente tem, porque o tema é muito complexo, me manda um direct no Instagram, manda uma pergunta aqui no comentário dos vídeos que eu vou me esforçar ao máximo para seguir respondendo. Beleza, pessoal? Um abraço, fui!